transpessoal. A psicologia transpessoal é a quarta força da psicologia no mundo, quarta força. No Brasil, ela não tem muita propagação. Então, a primeira força, a primeira corrente foi o behaviorismo. Depois, a segunda corrente foi o quê? A psicanálise, Freud. Depois, a terceira corrente é a corrente humanista, que nós podemos pegar Viktor Frankl, Abraham Maslow, Carl Rogers e outros tantos. Só que eles não entendiam algumas coisas que ocorriam na psique do ser humano. Nós temos a famosa pirâmide de Maslow, a hierarquia das necessidades humanas, que são colocadas ou em curso de psicologia ou até de administração, são em degraus, né? Então, por exemplo, temos as necessidades fisiológicas, que é a pessoa comer, todo o processo fisiológico, a parte sexual adentra também nas necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, que justamente está relacionado com o quê? Com a pessoa estar trabalhando, ter um teto, ter segurança. Isso vem do sistema límbico e reptiliano, lá de trás dos animais, enfim. Né? Bom, aí depois nós temos as necessidades de pertencimento, a pessoa sentir bem consigo mesma, a autoimagem estar positiva. Aí nós temos as necessidades sociais, que é o grupo social, ou como eu falei agora, o rede de apoio na qual a pessoa vai se relacionar, né? E a autorrealização. A autorrealização é a pessoa estar fazendo o que gosta, eu vou falar no sentido profissional, e sendo recompensado por estar fazendo o que gosta. Ou, em outro sentido, ela está fazendo algo com relação àquilo que ela descobriu como significado de vida dela, um propósito, e ela está sendo recompensada de alguma forma. Mas, além disso, o Maslow começou a identificar estados de expansão de consciência, por isso, transpessoal. Né? E aí são as experiências de pico de Maslow. Aí nós tivemos, por exemplo, o Dr. Roberto Assalioli, um grande psiquiatra italiano, criador da psicossíntese, e por aí vai. Aí Maslow, ele e mais outros grandes psicólogos nos Estados Unidos decidiram formar essa quarta corrente, que é da psicologia transpessoal, que se relaciona plenamente com o sagrado. Então, eu volto à neurociência, para vocês verem, por exemplo, a interdisciplinaridade. O sagrado é muito importante. Quando a pessoa entra numa epifania, por exemplo, é o sagrado. Quando a pessoa recebe algo, eu vou colocar assim, do alto, que ela não tem controle, e, enfim, por algum motivo que é, vamos dizer assim, inefável, que não dá para se falar qual foi o motivo, mas houve um motivo, e muda a pessoa para melhor, isso daí o que é? É a atividade do sagrado. E isso vai atuar nas sinapses, ou seja, na neuroplasticidade. A pessoa começa a mudar. E o que tem a ver isso com a maçonaria? Por exemplo, nós temos os nossos rituais, assim como as orações também. Os nossos rituais, a ritualística em templo, em loja, ela é repetida. Né? Nós temos determinadas posturas, determinadas falas, nos ligamos, eu não vou comprometer nada aqui com o que eu falar agora, mas temos como base o livro da lei sagrada, né? Nosso livro da lei sagrada, que a princípio é a Bíblia. Né? Então, o grande arquiteto do universo é o sagrado. Então, a pessoa pegando as instruções maçônicas, no sentido dela fazer uma mudança para melhor em sua vida, para a sua forma de ser. Uma pessoa boa que adentrou lá para se tornar melhor. E por aí se converter no quê? Em construtor social. Né? Atuar na sociedade à maneira dela. Não importa o tamanho do círculo, mas e sim dar o seu exemplo positivo, que é o mote da maçonaria. Agora, se tem maçons que seguem isso ou não, isso é uma outra história. Mas aqueles que têm vocação seguem isso, né? Seguem exatamente. Então, vai se fazendo aquela ritualística toda semana, vai se repetindo, porém, se repetindo o que eu digo, não mecanicamente, e sim organicamente. Né? A pessoa pensa, a pessoa reflete, um método que não é só aristotélico, né? É socrático, a pessoa pensa por si mesma e recebe o apoio dos irmãos,
que estão focados naquela empreitada. É uma rede de apoio. Então, aí, o que ocorre? O maçom, ou Rosa Cruz, ou a pessoa que está orando, não importa, ela começa a notar uma transformação, um aumento de outras sinapses, mas desde que ela confie onde ela está, aquele grupo social que ela está, que ela perceba exemplos reais daquelas pessoas que falam, repetem as instruções, estudam as instruções, e são exemplos. Obviamente, nós não podemos pensar em um exemplo de 100%, essa perfeição absurda, porque também nós oscilamos, né? Em termos de neurociência, esse oscilar do ser humano, uma hora está bem, de vez em quando ele não está muito bem, isso faz parte da dinâmica do próprio ser humano. Não dá para ter vamos dizer assim, um nível reto de estabilidade. Não, porque a pessoa perde o dinamismo da sua psique. Então, no caso da neurociência, nós observamos algo interdisciplinar. No caso da psicologia transpessoal, é transdisciplinar. Transcendeu algo. Interessante que quem deu essa terminologia transdisciplinar foi Piaget. Então, portanto, quando nós estamos lendo uma instrução maçônica, quando nós abrimos a loja, quando nós fazemos toda aquela parte ritualística, na realidade, cerebralmente, nós estamos mexendo com as nossas sinapses. Estamos mexendo com os nossos cérebros. Toda a ritualística séria, todo ensinamento importante e refletido é para se conduzir o quê? Para se criar novos dutos. Quer dizer, tão genial a maçonaria, desculpa, eu sou, como é que eu poderia dizer, suspeito em falar isso, que até nisso ela é perfeita. Porque até na elaboração dos rituais, até na elaboração dos estudos, serve também para trabalhar nas sinapses. Então, eu estou falando, mas o irmão, se quiser adentrar e falar alguma coisa, por favor. Não, eu agradeço a sua aula, porque nós estamos tendo uma aula, e estamos, assim, sorvendo na fonte que você nos permite hoje usufruir, né? Mas eu quero fazer um pequeno comentário pelo que eu pude entender da sua apresentação, que foi bastante abrangente. Nós temos, digamos, essas duas possibilidades de sinapses, né? A química e aquela que decorre do efeito elétrico no cérebro, sendo que essa química ela pode também ser colaborada, pode ser, digamos, amplificada no sentido de reduzir a química e aumentar alguns comportamentos. E na hora que você muda o seu comportamento diante da sua própria existência, e quando você se conecta ao transcendental, você tem uma possibilidade de melhorar as sinapses, porque o seu organismo como um todo ele vai estar usufruindo, digamos assim, desse benefício, né? Então, me parece que todas aquelas posturas, assim, de você praticar exercício, dormir bem, ter uma dieta alimentar moderada, adequada, saudável. Quando eu digo saudável, não quer dizer que você vai se privar de uma coisa ou de outra, mas especialmente se afastar da glutonaria, da bebedeira, etc. Né? Quer dizer, quando você tem uma vida mais moderada do ponto de vista desses que nós estamos falando, e também percebo que tem envolvido uma questão muito grande do estresse, que a gente precisa gerenciar, porque a nossa vida, seja ela a vida que cada um de nós possa ter, ela é uma vida que gera estresse, né? Então, isso é uma coisa assim muito, acho que impacta bastante pelo que eu pude entender. Muito. E o engajamento na atividade social é muito fundamental, e a gente então desenvolve a nossa cognição,
através de todos esses exercícios coletivos, socializados, etc. E aqui eu aproveito para comentar com você esse aspecto que você falou no final, sobre a parte do ritual maçônico. Eu advogo, sou um defensor muito grande de que nossas atividades, especialmente as atividades ritualísticas, e quando eu digo ritualísticas, é tudo que tem ritual, ou seja, não se limita somente a uma abertura, um fechamento de uma loja, mas a transmissão de um grau de aprendiz, de companheiro, de mestre, etc. Quando você faz isso memorizadamente, faz isso com a dramaturgia requerida, acho que você está combinando tudo isso que nós estamos acabando de falar aqui, né? Então, isso é algo que precisa ficar entendido por parte de muitos. E isso não quer dizer que nós devemos almejar a perfeição, mas nós devemos, sim, almejar a excelência. Sim. Entendeu? Dizer, quando você está perseguindo a perfeição, está correndo atrás da perfeição, você acaba alcançando a excelência, porque a perfeição me parece que é inatingível. Como é que você comenta esse pedacinho? Depois você me volta para lá para a gente mudar de bloco.